Olá. Alguém pode falar comigo para saber se está ouvindo? Sim, já deu para ouvir. Ah, ok. Que susto. Ok, bom dia então, agora tá ok. Tava sem som, tive que sair. Não tava conseguindo, eles não estavam me ouvindo. Tudo bem, Natan? Bom dia. Bom dia, Pro. Tudo Bom bom? dia, Maria Eduarda. Bom dia, Ana Esther. Bom dia. Bom dia, Jean, Luiz, agora sim. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Júlia, Tiffany, deixa eu ver quem mais está entrando aqui, Breno. Bom dia, Pro. Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, vamos lá. Ó, eu já vou dar início lá onde nós paramos, que é a parte lá dos slides, tá bom? Bom dia, Gabi. Ó, te vi, hein, Gabi? Deu tempo. Bom dia, prof. Bom dia, Gabi, Amida, tudo bem, amor? Deixa eu ir lá, então, vamos fixar aqui o vídeo, eu vou compartilhar, então, aqui ó, com vocês. Vamos lá. Ok, aqui nós já havíamos falado. Aqui também. Só para relembrar, né? Teorema de Pitágoras aí no triângulo retângulo. As razões aí de seno e cosseno. Tangente. Já havia falado aqui dos ângulos notáveis também, acho que nós paramos por aqui, né? Então, aqui nós vamos continuar. Então, lembrando lá dos ângulos notáveis, que nós temos seno, cosseno, tangente, os valores de graus, que seria 30, 45, 60. Procurem, se vocês forem colocar aquela musiquinha, tal, né, para a gente poder lembrar os ângulos, tentem colocar sempre nessa ordem, o seno primeiro, o cosseno, tangente, aí os ângulos vêm na sequência, 30, 45, 60. Então, partindo daqui, o que nós vamos ter? Vamos lá. Algumas dicas legais que vocês podem aí, né, para lembrar. Algumas a gente já falou a respeito, mas vamos alguma delas aqui, para a gente lembrar. Então, nós temos aqui esse triângulo, né? Deu uma cortadinha aqui, acho. Mas, enfim, triângulo retângulo, né? Onde eu tenho a hipotenusa valendo 5, e aqui os catetos, um vale 4, o outro vale 3. Quando eu estiver visualizando nessa ordem, 3, 4 e 5, sendo que 5, logicamente, precisa ser a hipotenusa, já que a hipotenusa, ela é sempre o lado maior do nosso triângulo. Então, nesse caso, eu estou falando do triângulo clássico, né? Seria o triângulo clássico, aquele que é formado na sequência. Existem outros que são formados na sequência? Sim. Esse aqui é um exemplo também que eu posso chamar de clássico, porque se vocês perceberem, ele está aumentando a medida proporcionalmente, ou seja, o 5, para que eu apareça com a hipotenusa valendo 10, é porque eu multipliquei por 2. O 3 vezes 2 daria 6, e o 4 vezes 2 daria 8. Então, seria a ideia de uma proporção. Todos que tiverem na mesma proporção, eu posso também chamar ele de triângulo clássico, e não preciso, então, calcular. Então, percebam que se uma vez vocês tiverem a hipotenusa valendo 10, valendo 15, ou seja, múltiplos de 5, vocês podem associar os demais com a mesma proporção. Então, sabendo, né, lembrando do clássico, a gente pode associar qualquer um outro, de preferência partindo pela hipotenusa, né, porque a hipotenusa é o nosso lado maior. Então, tendo a hipotenusa com valores
proporcionais a 5, os outros também vão estar na mesma ideia. Coloquei alguns outros exemplos aqui também, ó. Aqui seria o clássico, que a gente vai ter que memorizar para tentar atribuir aí as proporções. Aí nós temos aqui o mesmo exemplo que eu já coloquei, nós temos um terceiro exemplo, onde eu tenho 15 como hipotenusa. Se eu sei que no clássico a minha hipotenusa vale 5, e aqui eu tenho como 15, é que eu fiz, os meus lados estão aumentados na medida 3, ou seja, 5 vezes 3, 15. Aí 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter na mesma proporção. Uma outra ideia seria aqui, ó, hipotenusa, lembrando que vale 5, aí eu tenho ela como 20, é que eu aumentei ela na proporção 4. E aí os demais também ficam na mesma ideia. Então, se eu tenho o valor de hipotenusa, os outros, de certeza, vão ser na mesma proporção, tá? Lembrando do clássico, ok. Então, essa aí é uma das dicas que a gente já sabia do ano passado, só para relembrar. Vamos continuar aqui. O que vem a ser o triângulo egípcio? Acho que esse a gente não tinha falado a respeito. Então, vamos a ele agora. O que vem a ser esse triângulo egípcio? Toda vez, só serve para esse caso, tá? Quando eu tiver um ângulo de 90 graus, é lógico, né? Porque a gente está falando de trigonometria, precisa ter um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui 90 graus. E os outros dois precisam ser nessa proporção de 30, caindo sempre 30 graus. 90, 60 e 30. Não serve para outro, tá, gente? Se eu tiver 90, 45, 60 ou qualquer outro, não serve. Precisa ser nessa proporção. 90, 60 e 30. Quando eu tiver esse triângulo com essas medidas de ângulos, eu posso ter a certeza de que aqui que estaria o valor de frente para o meu ângulo oposto, no caso aqui, meu ângulo oposto está anunciado como ângulo 30 graus, de frente para ele, eu tenho essa medida A. Como ele está nessa ideia do triângulo egípcio, e aqui vale A, eu posso ter a certeza de que a minha hipotenusa seria 2 vezes essa medida, e o meu cateto, no caso aqui o cateto adjacente, seria a mesma medida aqui de A, acrescido pela raiz de 3. Então, quando eu tiver essa ideia e só tiver o valor aqui, ó, eu consigo descobrir as outras duas sem precisar fazer conta nenhuma. Só dobrar o valor na hipotenusa e no valor do cateto adjacente, copiar o mesmo valor que está aqui e colocar ele como raiz de 3, ok? Outro aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Aqui. Ô, Pro, Oi. isso tem fórmula na apostila? Não, essa não. Essa eu dei por minha conta mesmo, não tem não. Essa aqui é só na curiosidade mesmo. Então, aqui, ó, eu coloquei valores, tá? Ó, o mesmo triângulo que nós temos aqui. Aí, eu coloquei essa medida aqui valendo 10. Se eu coloco essa medida valendo 10, a minha hipotenusa, automaticamente, é o dobro. Então, seria 20. E aqui, que seria o meu cateto adjacente, tem que ser o mesmo 10 acrescido de raiz de 3. Então, para isso, eu preciso que o meu ângulo aqui, ó, que eu tenha o meu ângulo, que está valendo 30 graus, que eu tenha o valor do lado que está de frente a ele, que nesse caso seria o meu cateto oposto. Se por acaso eu tivesse o de 60 graus aqui, ó, que eu tivesse anunciado somente o 10 raiz de 3, vocês têm que saber que o que está de frente ao 30 é o mesmo valor que está aqui, e o da hipotenusa seria o dobro, tá? Não vão pensando, o cateto oposto, o cateto oposto então valeria 10. Não. Percebam que nós temos, quanto maior o meu ângulo, maior a medida do meu lado que está de frente a ele. Então, a gente não pode confundir isso, tá? Sempre de frente do 30 graus, vai ser a medida que eu vou tomar como base. Pode ser que eu não tenha, mas ela que vai ser a minha base. Então, aqui eu tenho como 10, hipotenusa o dobro, e o cateto adjacente nesse caso, é só acrescentar aí a raiz de 3. Alguma dúvida? Tranquilo? Continuando, então. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos agora, colocando valores para vocês trabalharem aí. Então, nós temos aqui esse triângulo retângulo,
formado pelo lado 7, 2 e 6. E aqui não tem o valor do ângulo anunciado, ó. Provavelmente é ele que nós vamos buscar. Então, determinar o valor do ângulo A, que é esse ângulo aqui que eu quero saber. Então, vamos lá. Seno de A é igual a 2 sobre 7. Por que seria 2 sobre 7? Porque, no caso, olhando para o ângulo A, quem é o cateto oposto é o 2. E quem seria o cateto adjacente seria o 6, e a hipotenusa seria o 7. Então, se eu quisesse determinar o seno de A, eu faria 2/7, ok? Se eu quisesse saber o cosseno de A agora, cosseno de A, então eu teria a razão do cosseno, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. E por fim, se eu quisesse saber qual é a tangente de A, lembrando que a razão da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto seria 2 e o adjacente seria 3. Só nesse caso aqui que eu simplifiquei. Pode deixar na forma fracionária, tá? Se vocês não precisarem achar a medida do ângulo em questão, vocês podem deixar lá na forma fracionária. Porque eu acho que vocês não vão ter aí tabelas de ângulos, igual a gente teve no 9º ano para poder saber qual é a medida do ângulo. Então, não tem problema deixar aqui na forma fracionária. O máximo que vocês podem fazer, então, é simplificar a fração. Alguma dúvida nesse caso? Se tiver, pode me perguntar. Não continuo. Vamos lá, então. Exemplo 2. Vamos ver o que nós temos aqui. Nesse caso, nós temos aqui, ó. Tem um Bzinho aqui que vem de intrometido, né? Mas tudo bem. A hipotenusa valendo 26. Nesse caso, ó, de frente para o ângulo anunciado, que é o Y, eu tenho 13. Então, esse 13 vem ser o cateto oposto. O que nós vamos fazer aqui para descobrir essa medida que não temos, que no caso aqui seria o cateto adjacente, nós vamos fazer Pitágoras, tá? Usando a relação lá de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Lembrando que a gente vai pegar sempre aqui, né? Hipotenusa ao quadrado igual 13 ao quadrado mais x, no caso que nós não tínhamos aqui, né? X ao quadrado. E aí, fazendo o teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar essa medida, que é 13 raiz de 3. Então, feito isso, agora nós vamos às medidas nas 3 relações, seno, cosseno e tangente. Vamos lá, então. Determinar o valor de y. Quando for seno. Seno eu tenho, ó, 13, porque é o cateto oposto, sobre hipotenusa, que nesse caso 26. Então, eu tenho 13 sobre 26. Simplificou os dois valores por 13 e fiquei com meio. Então, seno de meio, outro valor. Cosseno de y. Cosseno de y seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Raiz de 13 sobre 3, raiz de 13 sobre 26. Simplificou o 13 e o 26, ficamos com raiz de 3 sobre 2. Esses valores aqui, ó, se fosse para eu determinar a medida dos ângulos, eles seriam os ângulos notáveis, né? Depois a gente pode até falar sobre eles. E por fim, a tangente de y. Tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto vem ser 13 e o adjacente 13, raiz de 3. Não podemos deixar aqui, né? Porque a gente sabe que raiz no denominador nós temos que racionalizar. Então, multiplicamos aqui, ó, em cima e embaixo por raiz de 3. E aí fazemos a multiplicação. Simplificou e eu fiquei com raiz de 3 sobre 3. Seno de meio. Seno de meio, se eu tivesse que determinar a medida do ângulo. Alguém pode me falar qual seria a medida? Quanto vale? Quantos graus tem? 30 graus. 30 graus, isso aí. Se ele perguntasse para vocês qual é a medida em graus, seno de meio vale 30 graus. E no caso do cosseno, raiz de 3 sobre 2? 60. 60? Ah, não, de cosseno? Cosseno? É o cosseno agora. Também. Cosseno 30 também, né? E na tangente, raiz 45. de 3 sobre 3? 45, é isso? Também 30. Também 30. Gente, ó, o que vocês não podem confundir é o seguinte.
Presta bem atenção aqui, ó. O triângulo, ele não muda de proporção, ele não aumenta o ângulo aqui. Então, quando eu achar o seno, o cosseno e a tangente, mesmo que valores reais aqui, ó, são distintos, o ângulo tem que ser o mesmo. Eu não posso dizer que para seno ele vale 30, para cosseno ele vale 45 e para tangente ele vale 60. Porque o ângulo ele não está se abrindo, o triângulo é o mesmo. Então, eu não posso, se por um acaso vocês fizerem essas relações aqui, ó, e der 30 no seno, para cosseno e para tangente também precisa dar 30. Porque o ângulo ele não está se abrindo, ele não está ficando maior e nem menor, ele está igual sempre. Então, o ângulo é o mesmo. Tudo bem? Cuidado aqui para não se confundir, tá? Todos aqui tem que dar 30, porque o ângulo ele não teve alteração. Ele continua dando 30 graus. Se aqui eu tivesse obtido um valor, vamos supor que fosse, 20 graus. Para seno, para cosseno e para tangente, ele precisa valer 20 graus. Porque ele não está se abrindo, né? Não está aumentando e nem diminuindo aí o ângulo. Tranquilo? Então, presta atenção que a figura ela não vai ampliar e nem diminuir, tá? Nem reduzir. Então, ele continua sendo o mesmo grau para as três razões. Alguma pergunta a respeito? Tranquilo? Não. Vamos lá. Não, Então. tudo certo. Beleza, então vamos continuar. Exemplo 3, vamos ver o que nós temos aqui. Não tenho essa medida de x, né? E não tenho também, no caso aqui, seria o cateto oposto, e também não temos a hipotenusa. A hipotenusa também não temos. Mas ele não pediu a hipotenusa, só pediu para que nós descobríssemos o valor de x, que nesse caso é o cateto oposto. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, vamos identificar as medidas, quais são as razões que nós temos nos lados do triângulo. O x, ele é o cateto oposto, porque ele é o lado que está de frente para o 45 graus, então ele vem a ser o cateto oposto. E o 10 seria o cateto adjacente. Feitas as identificações aqui, ó, eu preciso ver qual é a relação que me dá cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem arrisca aí? Tangente. Tangente, exatamente. Então, nós vamos a ela, ó. Determinar o valor de x, tangente de 45 graus, porque é o ângulo que está aqui que eu tenho que colocar. Tangente de 45 graus, a razão é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Fazendo a troca, quanto vale tangente de 45? 1. 1, perfeito, ó lá, trocamos, ó, 1. O cateto oposto é o x e o cateto adjacente é o 10. Multiplicou somente aqui, que nem preciso cruzar mais nada aqui, né? Já vai me dar o x valendo 10. Dúvidas nesse? Tranquilo? Vamos lá? Outro exemplo, 4. Aqui. Temos o valor aqui de x, o valor 15 e um ângulo de 30 graus. Nesse caso, vamos identificar quem é quem, ó. O x é o lado hipotenusa e o 15 é o lado cateto oposto, ele que está de frente ao ângulo de 30 graus. Aí nós vamos, a razão, descobrindo o x, vamos trabalhar com a razão cateto oposto sobre hipotenusa. Quem me dá isso aí? Quais dos três? Seno. É seno. Cosseno. Opa! Seno ou cosseno? Seno. Cosseno. Eita! Seno. Cateto oposto. O cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. Vamos lá. Determinar o valor de x. Seno de 30 graus. Tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, trocou. Quanto vale seno de 30? 1,5. Não, meio. Meio. Então, vamos lá. Meio, onde cateto oposto 15 e hipotenusa x. Multiplicou, meu x vai valer 30. Então, essa medida valeria 30 centímetros, milímetros. Não coloquei unidade, mas enfim. Dúvidas? Quem quer perguntar alguma coisa? Continuando. Não. Vamos lá. Continua não, acabou. Era só isso mesmo que nós tínhamos hoje. Deixa eu tirar aqui. Ok. Alguma pergunta a respeito de alguma questão? Não. Então, vocês vão fazer o seguinte para mim, ó. Nós vamos lá na página 2 da apostila. Peguem aí a página 2. Vamos lá.
Nós temos no primeiro caso aqui, ó, onde está escrito, no triângulo retângulo da figura, determine, aí nós temos a da letra A até a letra G. Na letra A, está pedindo para que vocês calculem a medida da hipotenusa, ou seja, o lado BC. Eu vou esperar alguns minutinhos, não, acho que alguns segundos, para vocês me darem a medida de BC. Pode ser? Quem tiver já me fala. Pode falar? Pode? 5? 5. Ele é o nosso lá clássico, né? É aquele lá, o pitagórico, como o pessoal fala também. Vale 5. Então, vocês já podem definir a alternativa A como 5, porque é a medida da hipotenusa. Tranquilo. Já coloquem aí no desenho para ficar mais fácil vocês calcularem. Aí vocês vão para a letra B agora. Eu preciso que vocês determinem para mim qual é o valor de seno de B. Seno de B. Se eu estou visualizando o ângulo B agora... 3 sobre 5. 3 sobre 5, isso aí, perfeito. Essa é rapidinho, precisa resolver? Ou não, pode deixar fracionário. Se ele pedisse para que vocês deixassem decimal, a gente ia dividir, né? Porque, às vezes, eles vão dar para vocês um valor em decimal já com ângulo anunciado. Mas, nesse caso, não pediu, pode deixar fracionário. E acho que nem dá para simplificar, né? Nenhum deles, porque 3 e 5 são primos, não dá para dividir. Então, o que deu aí é já a resposta. Letra C, vamos a C. Cosseno de B. Qual seria cosseno de B? 4 sobre 5? 4 sobre 5, isso aí. É tranquilo. Só não pode esquecer das razões, né? E aí, o que vai alterar para vocês é, dependendo do que eu estou visualizando, né? Dependendo do ângulo, aí vai mudar o cateto oposto e adjacente. A hipotenusa vai ser sempre 5. Tangente de B. Na alternativa D, tangente de B. 3 quartos. 3 quartos, isso aí. Depois, na letra E, seno de C. Olha que agora estou visualizando outro ângulo, então meu cateto oposto e adjacente mudaram. 4 sobre 5. 4 sobre 5. 4 sobre 5, perfeito. E por fim, agora o FG. Então, vamos lá. F, cosseno de C. 3 quintos. 3 quintos. E tangente de C. 4 terços. Perfeito. Já finalizou o exercício 1. Agora vamos ao exercício 2, que ele depende, eu acho, do exercício anterior. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. A partir da questão anterior, é falso afirmar que... Vocês vão trabalhar agora com essa informação, tá? Que o ângulo B mais o ângulo C vale 90 graus. Veja se isso é verdade. O que vocês vão ter que fazer? Vocês já sabem quanto vale o ângulo B. O ângulo B, lembra que eu falei, ó. Pode ser usado tanto para seno, como para cosseno, como para tangente. O ângulo vai ser o mesmo. O triângulo ele não vai aumentar a medida do ângulo e nem diminuir. Ele é fixo ali. Então, quando eu faço seno, quando eu faço cosseno e quando eu faço tangente, o ângulo vai ter a mesma medida de grau. Tá bom? Então, vocês vejam aí, ó. O B... No caso, ele está ali anunciado ali, ó, na letra B. Ele vale 3 quintos. E o C eu posso olhar ele na letra E. Ele vale 4 quintos. Vocês vão somar essas duas medidas, essas duas frações. O legal é que já está no mesmo denominador, só somar em cima. Quanto daria se eu somasse esses dois casos? Pode falar. 7 quintos? 7 quintos, né? E 7 quintos, daria aí 90 graus? Vocês acham que daria 90 graus? Não. Professora? Não? Oi, pode falar. Dentro do triângulo tem que ter 180 graus? 180 graus, isso mesmo. 180 graus. Então tá correto. Tá correto? Aham. Porque no caso ali, vamos verificar. Quem é que tá falando comigo que eu não identifiquei a voz? É o Natan. Ah, o Natan. Então, vamos lá, Natan. É porque a gente tem que assinalar qual é a falsa, né? O ângulo B, no caso ali, ó. No ângulo B, deixa eu achar aqui. Seno de B, na letra B. 3 quintos. 3 quintos, se eu dividir, dá quanto, gente? Se eu dividir 3 por 5? 0,6.
0,6. 0,6. E se eu dividir o ângulo C, que nesse caso eu posso ver pela letra E, 4 quintos. 0,8. 0,8. E aí, se eu juntar essas duas partes, vocês acham que vai dar um ângulo de 90 graus? Independente de ângulo, gente, preste bem atenção. O Natan deu a dica aí, que vocês não pegaram muito a ideia, né? Se eu pegar o ângulo B e o ângulo C, sabendo que o ângulo A, ele mede 90 graus. O que sobrou para o ângulo B e o ângulo C, não vai ser a diferença para o 180? Sim, 90 de qualquer maneira. Ok, então isso aí tá correto. Então essa não é a falsa, tá bom? A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C? Verifiquem aí para mim. Não, Não é igual? não. Quanto que tá dando aí a medida do ângulo B? Deixa eu colocar aqui que eu vou explicando para vocês. O ângulo B, deixa eu pegar aqui pela letra B, 3 quintos. 3 quintos. Ele está afirmando que ele é igual ao ângulo C. O ângulo C, a letra E, 4 quintos. Igual a 4 quintos. Ok. Se o meu ângulo B, ele vale 3 quintos, e o ângulo C vale 4 quintos, eu estou afirmando que eles não são iguais. É isso? É. Então, seria essa a alternativa? Para a gente assinalar? E aí? Estamos com muitas dúvidas, hein? Como que a gente pode... Pro, você tá fazendo alternativa por alternativa ou, tipo, se eu já souber a resposta, eu posso te falar? Se você já souber, pode me falar. Assim, eu assinalei a E. Você assinalou aí. Por quê, Lu? Pode me dar o motivo? Posso, porque, como você já tinha explicado na A, tipo, o ângulo A já é 90 graus, então o que sobra pro ângulo B e pro ângulo C são 90 graus. Então, automaticamente, eles juntos dão 90 graus. Aí, como a gente já tinha feito as contas de seno, cosseno e tangente de B e C, eu tinha a resposta dos dois. E aí, cosseno de B é realmente igual a seno de C, e seno de B é realmente igual a cosseno de C. E aí, tangente de B é realmente menor que 1, e aí o único que sobra é E. Vocês entenderam a explicação da Lu aí? Porque ela está correta. Conseguiram pegar? É a letra E mesmo, Lu. A afirmação falsa, nesse caso, é a letra E. Consegue definir por quê? Não, né? Ninguém consegue entender a explicação da Luana aí? Não pra entender, não tem mais o que explicar. Se for dividir, vai dar menos que 1, porque vai dar 0,75. E o resto... Isso, exatamente. É isso mesmo, Lu. Alguma dúvida aí? A letra E, isso aí. Alguma pergunta a respeito? Não, se a Luana falou, tá falando. Mas deu para entender? Porque também não adianta falar isso, vocês não têm entendido, né? Ela explicou aí, ó, bem bonitinho. Não, entendi, professora. Então, beleza, amores. Então, assinalem aí como falsa a letra E, tá bom? Letra E que é a falsa. Vamos ao terceiro, então. A gente vai fazendo à medida que der o tempo. Quando for finalizando, aí eu vou falando para vocês, aí vocês vão continuar fazendo aí em casa mesmo. Terceiro. O ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros. Esses valores já estão anunciados aí, ó, né? Já estão anunciados. Use a aproximação de seno 3 graus igual a 0,05 e responda. Então, a gente já vai usar, sabendo-se que o ângulo de 3 graus, ele vale aproximadamente, né? 0,05. Aí, continuando. O tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa. O que poderíamos fazer aí nesse caso? Primeiramente, o que nós vamos fazer? Quem me dá uma ideia? Hello? Ninguém tem uma ideia para me dar? A gente tem que descobrir a Calma. tangente, não tem? Não.
a gente tem como base seno, porque porque a gente tem o ângulo. Porque a única base que a gente tem é seno, tipo, a única resposta que a gente tem é seno. Porque Só se ele que- fala, ó, o ciclista sobe, então ele está fazendo aquela parte da inclinação, né? Ele está subindo essa rampa. Eu preciso saber qual é a medida dessa rampa, né? O comprimento dela. Então, eu vou ter que descobrir, nesse caso, a hipotenusa. E a hipotenusa, que seria, né, a exato. inclinação, isso aí, ó, nós temos que descobrir isso aí primeiro. E aí a gente tem o 30 metros, que fica de frente, que aí no caso é o cateto oposto, então nós vamos usar o seno. Então vamos fazer aí, vamos definir qual que é a medida do comprimento da rampa. Façam isso aí, para a gente definir quanto vale. Quem tiver já pode me falar. Assim que descobrir. Posso falar? Pode? Dá 600. 600 metros. Ok, é isso aí mesmo. Essa aí é a distância, né, percorrida que ele teve, de 600 metros. Mas não é isso que ele pergunta pra gente. Ele fala aqui, ó, é o tempo em minutos que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa. Se a rampa vale 600 metros... Alguém ficou na dúvida porque é 600? Nem perguntei. Alguém não entendeu porque chegamos lá em 600? Senão eu posso fazer aqui com vocês. Eu não entendi, professora. Não entendeu? Não. Não? Quem que falou comigo? Eu. Eu quem? Jean. É porque não tem foto, eu não sei quem é. Jean, eu tenho aqui, ó. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui para você poder visualizar. Eu tenho 3 graus que ele me deu anunciado aí, que vale 0,05. E ele fala ali que o cateto oposto, ó, o cateto oposto, nesse caso, vale 30 metros. Eu preciso saber qual é o valor da hipotenusa. Hipotenusa eu não tenho, certo? Que seria a inclinação, é o quanto o ciclista está percorrendo ali na rampa. Eu preciso descobrir essa medida. Se eu tenho cateto oposto e eu preciso saber hipotenusa, quem vai me dar isso é o seno. E nesse caso eu vou usar o seno de 3 graus, ó, que é o ângulo que está ali anunciado para mim, 3 graus. Isso vai ser, então, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 3 graus, ele me deu, vale 0,05, ó. Cateto oposto, 30. A hipotenusa, eu não sei qual é, vamos chamar de x, ou mesmo hipotenusa, não tem problema. E aí você vai passar aqui, ó, dividindo. X vai ser igual a 30 dividido por 0,05. Nessa divisão aqui, eu vou ter o x valendo 600. Ok? Opa, não deu para ver muito bem, deixa eu arrumar aqui. Tudo bem, Jean? E para os demais que talvez não tenham entendido? Tá? Essa é a relação que eu vou ter, ó. Coloquei todas as informações e o que eu preciso descobrir. Seno de 3 graus ele me deu, tá? E aí fazendo a divisão, aqui 30 dividido por 0,05 me dá 600. 600 seria a medida ali da inclinação, tá? Ok? Vamos lá então, agora descobrir o tempo. Aí vai entrar um pouquinho para vocês a parte de física, né? Porque ele fala que ele está a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. No caso, como ele deu essa ideia de 4 metros por segundo, nós precisamos aplicar a fórmula de física, da velocidade, né? Posso falar a resposta? Pode? Tô esperando, pode falar, Du. A minha deu a letra A. Letra A, 2,5. Mais alguém aí chegou a fazer? Para ter dado 2,5? Nosso tempo já está finalizando, tá? Daqui a pouquinho eu só vou terminar esse aqui. Maria Eduarda, você pode explicar como você fez? Como você chegou em 2,5? A gente tem 600 metros, certo? Certo. E aí, ele percorreu a velocidade constante de 4 metros por segundo. Então, Isso. 600 dividido por 4, a gente tem 150. Só que 150 não é a resposta, porque tá em metros. E
Não, porque tá em segundos e parece que ele quer em minutos. Então, 150 dividido por 60, temos 2,5. Muito bem. Então, ela pegou ó, os 600 metros, dividiu lá por 4, porque são 4, né, metros por segundo ali. Então, dividiu por 4. Aí, ela achou 150. Só que isso aqui está em minuto, né? 150 minutos. Ele não quer em minutos, né? Então, a gente vai transformar isso aí. Na verdade, não, ele está em segundos, né? Desculpa. Está em segundos. E aí, nós vamos Isso. transformar ele para minutos, né? E aí seria o 2,5. Só dividir o 150 por 60. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Muito bem, Maria Eduarda. Beleza, certinho. Letra A. Letra A. Obrigada. Gente, ó, eu vou pedir para que vocês façam, então, continue esses exercícios aí na página 3. Aí nós vamos Só tem mais um, Pro. só tem mais um. Não vai dar tempo de eu fazer, que já vai finalizar o tempo aqui para mim. Aí vocês vão fazer para mim também a página 6, que já é o conteúdo já explicado. E vocês vão até a página 12. Até a página 12. A hora que começar relações fundamentais, vocês parem. Então, é da página 12. Termina esse da página 3 e finalizem todos aí até a página 12. Tranquilo? Tudo já está explicadinho aí. Lógico, se vocês tiverem dúvidas de algum, deixa aí, depois a gente vai tirando, tá? A gente vai tentar fazer todos juntos aí. Vamos fazer todos juntos, tá bom? Depois para verificar aí as dúvidas que vocês tiverem. Tranquilo? Tem bastante tempo aí, porque a gente só vai se encontrar, deixa eu ver pelo meu horário aqui, na terça-feira. Então, tem todo esse período aí para vocês fazerem, porque segunda não tem aula novamente, né? Então, terça-feira. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Até terça aí. Beijo em vocês. Bom final de semana para todos. Obrigado, Pro. Obrigada eu. Oi, Lu. Te manda foto? Então, acho que não tem necessidade, não. A gente vai corrigindo juntos. Eu vou confiar que vocês vão fazer. Eu sei que alguns não vão fazer, mas aí, né? Aí vai de cada um, né? Tá? Qualquer coisa, se houver necessidade para vocês mandarem, eu dou um toque para vocês. Se não, a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Tá bom. Obrigado, Pro. Tchau, Pro. Obrigada, de nada, Pro, obrigada. De nada, bom beijo. final de Tá bom, prof. Beijo. Beijo. Até mais.